Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br. Olá, está entrando no ar mais um programa Democracia e Trabalho. O programa Democracia e Trabalho é um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. No programa de hoje eu recebo aqui o Wellington Duarte. O Wellington é presidente da Adurne, foi agora eleito também presidente da CTB e é professor do Departamento de Economia, além de ser militante do PCdoB. Seja bem-vindo, Wellington, ao nosso programa. Muito obrigado. Wellington, vamos começar primeiramente sobre o Congresso da CTB, que ocorreu agora no dia 16 e 17 de junho, no qual você foi eleito agora o novo presidente da Central, né? Isso. Fala um pouquinho qual a expectativa, o que é que vocês debateram no Congresso, como é que está a expectativa para assumir esse mandato? Olha, o Congresso foi bastante interessante, né? O 4º Congresso. Nós tivemos a participação de vários sindicatos, servidores públicos, da iniciativa privada, do setor rural. O debate foi o que está na ordem do dia, né? A perda dos direitos sociais, a gravíssima crise econômica e a centralidade do papel dos trabalhadores nessa luta contra esse retrocesso. Então a CTB, que é uma central classista, ela tem esse papel de enfrentamento contra o retrocesso, de tentar ou lutar para a redemocratização desse país, né? E por uma série de ações que cheguem à população para explicar à população o que realmente está acontecendo nesses 300 e tantos dias, mais de 365 dias de golpe. A gente tem acompanhado que o Adurne tem feito uma intensa campanha, né, contrária à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Fala um pouquinho sobre essa questão da reforma da Previdência e a reforma trabalhista, qual o papel da Adurne que a Adurne vem desempenhando? Na verdade, o nosso sindicato, o Adurne Sindicato, desde o ano passado, vem denunciando que existe uma espécie de quadrilátero, que a gente chama de quadrilátero da morte, que envolveu a reforma, a PEC dos gastos públicos, esse foi o elemento central, o processo de terceirização, né, e a reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista. Esses 4 elementos formam o sustentáculo de um conjunto de ações absolutamente retrógradas que o governo construiu, esse governo que não teve voto, daí a sua ilegitimidade, ele está construindo para derrocar, estabelecer um novo cenário da relação entre capital e trabalho. Isso afeta todos os setores. Afeta a iniciativa privada, com precarização do trabalho cada vez mais violenta, e afeta o setor público, sim. Não apenas isso, afeta também os sindicatos. A reforma trabalhista, ela é uma pá de cal no movimento sindical, porque ela retira o imposto sindical, retira uma série de elementos que sustentam o sindicalismo moderno do Brasil. Então, por isso que o Adurne Sindicato, ele vem denunciando isso e vem defendendo cada vez mais que as forças mais sãs da sociedade se unam contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, inclusive, ela prega essa questão de certa forma, o fim, né, dos sindicatos, né, como direito de defesa do trabalhador, quando a gente sabe que o sindicato tem um papel fundamental na defesa do trabalhador, não é, Wellington? Olha, a proposta do negociado sobre o legislado é uma proposta extremamente danosa, mas não é só isso. A proposta que está no Congresso, no Senado, ela destrói a CLT, ela não modifica, ela não moderniza nada de relações de trabalho. Na verdade, estudos dizem que ao término desse processo, se for aprovada, nós estaremos regredindo antes dos anos 30. Se isso for uma coisa positiva, então alguma coisa está muito errada. Porque você não pode propor uma reforma que vai retroagir mais de 70, 80 anos nas relações de trabalho no país. Isso aí é absolutamente nefasto para o trabalhador. Perfeito. E a reforma da Previdência também, que é uma equiparação entre homens e mulheres com tempo de trabalho, além de aumentar o tempo de trabalho, né? Na verdade, a reforma da Previdência, a gente acha que o propósito final dela é
privatizar a Previdência Pública. A reforma da Previdência ela acaba com a questão da Seguridade Social. E ela abre espaço na Previdência Pública para que as empresas privadas penetrem nesse campo, que é um campo bastante promissor em termos de ganhos financeiros. Agora, a reforma da Previdência, na verdade, ela destrói sonhos. Porque a pessoa que está trabalhando hoje, principalmente o empregado da iniciativa privada, que tipo de aposentadoria ele vai ter? Então você está destruindo gerações futuras que vão ter que se aposentar, você está prejudicando as gerações presentes e você está desrespeitando todas as gerações passadas, porque não é possível que um país do mundo desconheça o papel que as gerações têm na construção de um país. E a reforma da Previdência é simplesmente isso, você destrói a Seguridade Social e tenta montar uma previdência complementar em todos os setores da sociedade. Perfeito. Nessa bandeira aí de luta contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o Adurne tem feito em parceria até com o Sindipetro, com a CTB, com os sindicatos classistas, o Trilha da Democracia, né? Que são palestras trazendo debates, trazendo figuras, personalidades importantes para essa questão que a gente vem passando agora. O nosso sindicato ele teve essa ousadia de fazer esse projeto na Trilha da Democracia, um projeto que nasceu no nosso sindicato, mas que teve a participação, hoje tem a participação como coautora do Sindipetro e da Frente Brasil Popular, e nos eventos específicos a participação de todos os movimentos sociais. Então nós achamos que foi importante, está sendo importante, apesar de que esse ano nós temos tendo dificuldades com o calendário, está muito emprestado para essas figuras de renome, mas nós mantemos a nossa perspectiva de que na Trilha da Democracia ela é importante porque ela leva o sindicato para fora da universidade e dialoga com a sociedade como um todo. Perfeito. Wellington, falando um pouquinho aqui da questão nacional, né? A gente vem passando desde o impeachment sofrido pela presidente Dilma, uma série de críticas e uma polêmica com relação ao judiciário, ao comportamento do judiciário. Como é que você, como sindicalista, né, agora futuro presidente, em breve eleito presidente da CTB, analisa a questão do judiciário? Olha, eu vou falar de dois campos. Do campo do fato de eu ser o futuro presidente da CTB, do fato de eu ser presidente do sindicato, e também como um leigo, um cidadão leigo que está vendo uma deformação muito grande na aplicação da justiça desse país. Nós já estamos vendo aí, não preciso ser nenhum especialista, os especialistas dizem isso, que o judiciário brasileiro entrou numa seara muito, muito pantanosa, né? Os direitos estão sendo aviltados, setores estão se comportando de forma inadequada, né? Então isso leva a uma insegurança muito grande do ponto de vista social. Nós hoje, aquelas pessoas que tinham no judiciário uma confiança muito grande, hoje elas olham para o judiciário e não tem mais aquele sentido de confiança. Então é muito ruim para uma sociedade que se pretende fazer cada vez mais civilizada. Um dos elementos, um dos pressupostos do processo de civilização é um judiciário forte, e um judiciário que se pretenda neutro. Não é que ele seja neutro, mas que pelo menos se pretende. E nesse momento, alguns setores judiciários estão claramente tomando partido nesse processo de luta que está o Brasil desde 2016. Em virtude disso também me parece que a mídia também tem tomado partido e tem transformado o judiciário numa forma de uma espetacularização do judiciário, das ações pelo menos do judiciário, né? Através dos vazamentos, as conduções coercitivas. Então a mídia tem feito também esse papel junto ao judiciário. Olha, a mídia, ela tomou partido, ela decidiu optar por um campo. Nós estamos vendo agora os campos que estão no poder, que tomaram o poder, estão se digladiando, né? O povo é um mero detalhe nesse processo. Mas a mídia, sim, especificamente os grandes meios de comunicação, hoje eles não fazem uma prestação de serviço como deveriam fazer, e para isso você basta observar os outros canais de comunicação do mundo. Nós hoje temos uma imprensa, infelizmente, absolutamente deformadora dos fatos. Infelizmente, nós deixamos de ter, no período que foi o período passado, a reforma da comunicação, a democratização dos meios de comunicação. Infelizmente nós não tivemos e estamos pagando um preço extremamente elevado por isso. Por essa e por outras que também se tem hoje muito acesso
alguns tipos de figuras que se dizem apolíticas no meio e que tem gerado uma onda fascista, né? Sobretudo em todo o mundo, né? E aqui no Brasil a gente vê alguns tipos como o próprio Bolsonaro e, no caso, o Dória, que se coloca como um gestor, né? Uma figura do apolítico, né? Qual a sua opinião acerca? Olha, esse fenômeno do fascismo, do neonazismo, não é novidade na Europa, né? Há alguns anos ele ressurgiu, os grandes partidos de extrema-direita estão aí, nós tivemos agora mesmo na França, na Itália, na Grécia, nos países bálticos, quando você já vê desfile de milícias com a suástica, então você já percebe que isso é um movimento mundial. No Brasil, depois de 2013, você percebeu essas pessoas que estavam, ou esses grupos que estavam constrangidos a participar da política, eles deixaram de ter esse constrangimento. E hoje em dia eles se expõem. Qual é o eixo principal dessas pessoas? Trazer um discurso apartidário, que é mentira, trazer um discurso apolítico, que é mentira, e trazer uma espécie de pureza, de participar de uma política de uma forma mais pura. Claro que tudo isso é mentira. Todos nós sabemos que isso não é verdade. Mas esses grupos hoje em dia fazem parte desse caldo cultural que se formou nesse país, exatamente porque quando você quebra a ordem institucional, você possibilita o surgimento dessas esquizofrenias e desse passado que ressurge de tempos em tempos. Todo esse debate a gente tem visado e tem debatido bastante em 2018. Inclusive, na última segunda-feira, uma nova pesquisa do Datafolha apontou mais uma vez o Lula à frente, né? Como é que você analisa isso, Wellington? Olha, se você analisar do ponto de vista político, o Lula ele é a expressão de um processo transformatório que foi feito nesse país. As pessoas não gostam, há uma polaridade muito grande entre os que gostam e os que não gostam de Lula, mas ele é um fenômeno político, na verdade ele é um fenômeno mundial, ele é respeitado, então não é possível que uma pessoa que tenha 18 títulos de honoris causa não seja uma pessoa que tenha efeito prático. E se você quiser fazer uma comparação, basta ver como Lula era tratado quando viajava para os outros países e esse fiasco que nós tivemos agora com a ida do senhor que está no poder para um país que nem existe. Ele disse que ia para a República Socialista, sei lá de quê, e depois se referia ao rei da Noruega como rei da Suécia. Quer dizer, é uma coisa assim absolutamente vergonhosa. É vergonhosa você ver um país que adquiriu nos últimos 13 anos um protagonismo mundial, até na política, fazendo papel de mediador, ser reduzido a isso que nós estamos vendo agora. Na sua opinião, qual a saída para essa crise que a gente vem vivendo, essa crise política e econômica? Na verdade, se você olhar, há uma crise mundial desde 2008, as pessoas inclusive deixaram de desmentir isso, porque diziam que o mundo estava crescendo. Quando você pega os indicadores do mundo, você vê que não. Esse ano de 2017, segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil vai responder por 35% dos desempregados que vão surgir no mundo. Quer dizer, só você tendo isso aí já demonstra o nível que nós estamos. Nós temos o pior nível de desempenho em termos de crescimento do PIB, do BRICS, do G20, a gente só está em termos de desemprego à frente da África do Sul. Saiu hoje no Boletim Focus, a projeção de crescimento do PIB foi reduzida para 0,39, quer dizer, você está com um cenário assim, bastante negativo, embora as redes de televisão tentem mostrar, manipulando dados, que nós estejamos começando a ter uma retomada do crescimento. A única solução para isso seria a retomada dos investimentos públicos. No Brasil, o setor público é um indutor histórico do processo de desenvolvimento. Hoje, o nível de investimentos, que chegou a 2014 a 20%, está em 16%. E a perspectiva é que com essa emenda constitucional 95, chamada PEC do fim do mundo, que virou emenda constitucional, nós cheguemos daqui a 10 anos num nível de investimentos de 11%. Isso aí é uma catástrofe, porque os investimentos dinamizam a economia e numa federação, quando a União perde, os estados e municípios caem juntos, ou então caem com maior dinamicidade, inclusive. Perfeito. E é pensando nisso que tanto a CTB quanto os sindicatos classistas convocam agora para o dia 30 de junho, convocaram, melhor dizendo, na última sexta-feira, o dia 30 de junho, a uma nova greve geral que reuniu milhares de pessoas por todo o país para pedir eleições diretas e para barrar as reformas da Previdência e Trabalhista. Sua opinião sobre as eleições diretas, Wellington? Olha,
nós vivemos hoje essa instabilidade. Existe a necessidade de nós mudarmos o caminho. E o caminho, na minha opinião, seria sim a convocação de eleições diretas já. Não é uma aberração, como dizem algumas pessoas, não é nada de inovador. Nós podemos tentar reerguer esse país numa grande concertação nacional, um grande acordo nacional, uma frente amplíssima com empresários, trabalhadores, igreja, todos os setores que queiram devolver a democracia a esse país. A nossa situação hoje em dia é decorrente de um governo ilegítimo que está aplicando um programa draconiano que não tem efeito positivo nenhum para a classe trabalhadora. Eu quero que alguém aqui me aponte um efeito positivo que essas medidas do governo podem gerar para a classe trabalhadora, que aí eu ficarei muito satisfeito. Mas apenas um, não há, e diante disso a gente não pode ficar parado, né? As centrais se uniram nesse processo de luta e nós vamos à frente. No Rio Grande do Norte você tem uma situação inclusive pior do que a do Brasil, né? Enquanto o Brasil tem 14% de desemprego, o Rio Grande do Norte tem 16%, né? E nós temos quase 500 mil pessoas em situação de risco, desempregadas ou com emprego sem carteira assinada. Então a gente tem que pensar nisso, tem que chamar as pessoas para a rua. Perfeito. Wellington, vamos chegando ao fim aqui desse primeiro bloco. Eu queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Ok, estou à disposição. É isso aí, o programa Democracia e Trabalho vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais uma entrevista. Você já deve ter ouvido o governo dizer que existe um rombo na Previdência e que os recursos públicos não são mais suficientes para pagar os benefícios. É tudo mentira. A Previdência faz parte da Seguridade Social, junto com o SUS e a Assistência Social. Todo o sistema é financiado por um conjunto de recursos, mas o governo soma apenas as contribuições dos trabalhadores e patrões ao INSS, sem colocar na conta os recursos que são determinados pela Constituição. Quando somamos todas as receitas da Seguridade e subtraímos as despesas, o saldo é positivo. Entre 2001 e 2014, o lucro da Seguridade Social foi de 765 bilhões de reais. Temer e o Congresso querem desviar o dinheiro da nossa aposentadoria para pagar a dívida pública aos banqueiros e obrigar você a fazer um plano privado de previdência. Estamos de volta com o programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar Faz Mal Brasil. Agora, no segundo bloco, eu converso aqui com Carlos Araújo. Carlos Araújo, ele é advogado trabalhista, membro da ADJC e do Comitê de Juristas Potiguares pela Democracia. Seja bem-vindo, Araújo, aqui ao nosso programa. Obrigado, Arthur. Estamos aqui para contribuir com esse debate democrático do programa realizado pelo Sindipetro e responder aqui as suas perguntas sobre a ADJC e esse movimento pela democracia que estamos fazendo no Brasil. Perfeito. Araújo, primeiramente eu queria saber o que de fato é a ADJC, a qual você é membro integrante, né? E também o Comitê de Juristas Potiguares, né? O que são essas duas entidades, o que seriam? Bom, com o golpe que se perpetrou no Brasil em 2016, vários movimentos, principalmente ligados à área do direito, foram surgindo no Brasil. Surgiu o Coletivo Nacional de Juristas e esse coletivo se reproduziu nos estados, criando os coletivos regionais. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos o Comitê de Juristas Potiguar pela Democracia, que é parte desse coletivo nacional e é amplo, porque não é composto só de advogados e advogadas. Você tem outros operadores, vamos chamar assim, outras pessoas da área do direito, estudantes, professores, juízes, procuradores, promotores, que estão nesse movimento de juristas pela democracia. E também surgiu nesse período a ADJC, Advogados pela Cidadania, pela Democracia e pela Justiça. Nós também fazemos parte desse movimento, que é um movimento nacional, e aqui no Rio Grande do Norte nós estamos organizando a ADJC e programando um lançamento para em breve, com publicação de um site de comunicação com os advogados, e se diferencia do Comitê de Juristas e do Coletivo Nacional de Juristas, porque a ADJC é um movimento que conclama os advogados e advogadas para defender a Constituição e a democracia e para lutar contra as reformas, contra o golpe e restabelecer a democracia e a cidadania em nosso país. Perfeito. Eu ouvi falar que a DJC ela se organiza em vários estados, é isso mesmo?
em São Paulo. Em março desse ano nós tivemos um seminário nacional, e a partir desse seminário nacional, que teve a participação de todos os estados do Brasil, nós estamos replicando esse seminário em nível de estado e organizando a ADJC em todos os estados. Como eu disse, ela já está organizada em vários estados, e aqui no Rio Grande do Norte nós já temos um grupo formado que está organizando um seminário para o próximo mês, e nesse seminário nós vamos chamar a comunidade de advogados e advogados do estado, convocá-los para participar desse momento de lançamento desse movimento do estado, que tem como eixo principal a defesa da nossa Constituição Federal, que com o golpe está sendo golpeada no Congresso, pelo Executivo e também pelo próprio Judiciário. Portanto, você aí que é advogado e quer se integrar, né, fazer parte da ADJC, fica aí o convite, as redes sociais também a ADJC tem, e em breve haverá um lançamento no site. Fique atento, que você que é advogado, se interessa pela questão da democracia, pela questão da legalidade, é só se inscrever e fazer parte do núcleo da ADJC aqui no Rio Grande do Norte. Araújo, me fala uma coisa, muitos têm se falado da questão da legalidade do judiciário, aproveitando essa temática específica do judiciário. Desde que ocorreu o impeachment da presidente Dilma, muita gente tem questionado os poderes legislativo e agora também o judiciário pela questão das ações que são bastante polêmicas e têm recebido muita crítica, né? Como é que a DJC analisa essa questão do judiciário hoje brasileiro? Olha, nós caracterizamos que ocorreu no Brasil um golpe perpetrado pela via parlamentar, mas que teve apoio decisivo das outras instituições no Brasil. O Judiciário, o STF, que é a Corte Maior de Justiça no nosso país, o Judiciário, através do STF, na prática, ao não conceder decisão que barrasse o golpe, barrasse o que estava sendo perpetrado pelo Congresso Nacional, pela Câmara e depois pelo próprio Senado Federal, ele se posicionou a favor dessa ruptura institucional. Então, nós caracterizamos o momento histórico como aqueles que já aconteceu no Brasil, onde a OAB, em 64, apoiou o golpe. Agora também, a OAB foi fundamental, né, no apoio ao golpe. Inclusive, agora das reformas, que nós vamos falar daqui a pouco, a OAB não tem se posicionado totalmente contrário, por exemplo, à reforma trabalhista. Então, nós caracterizamos em relação ao judiciário, principalmente o papel do STF, ao admitir, por exemplo, que um juiz, como o juiz Sérgio Moro, que é que nós caracterizamos o juiz da República do Paraná, que um juiz cometa as barbaridades que está cometendo, rasgando a Constituição, e o STF não faça nada a respeito nas ações que chegam em recurso tutelar. E o próprio STF tem cometido, além de ter apoiado o golpe, tem cometido tomado determinadas decisões e que vão ao encontro da Constituição garantista. Hoje o STF já tem uma decisão que um cidadão já é presumidamente culpado após uma decisão em segundo grau, na área criminal. Então, o cidadão já pode ser preso. Antes dessa decisão, que é recente do STF, essas prisões só aconteciam depois do trânsito em julgado. Agora não. Aquele artigo da Constituição que fala da presunção de inocência já não está sendo garantido por determinados juízes de primeira instância. Agora, com o aval do STF, não será garantido quando o cidadão que estiver sendo processado e julgado for condenado em segunda instância. Então, teve uma sentença, depois teve um acordo no tribunal regional ou no tribunal de justiça, o cidadão já vai ser preso, mesmo ele recorrendo. Se ele vai recorrer, mas tendo a sua prisão decretada por uma decisão do STF. Então, nós entendemos que neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, o STF tem preferido não garantir a Constituição, que foi a Constituição cidadã, que todos nós, que foi fruto de várias lutas. O que está hoje garantido na Constituição, em todas as áreas, do garantismo penal, aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, ao direito à saúde, ao ambiente, ela foi fruto de várias lutas. O que está lá, concatenado, resumido naquela lei, não foi por obra e arte dos congressistas constituintes, não. Foi o resultado do caldo de lutas que aconteceu no Brasil naquele período histórico. Agora, tenta-se rasgar essa Constituição e o STF, o Judiciário brasileiro, está tendo um papel fundamental em rasgar a nossa Constituição. Perfeito. Parece que até uma expectativa
espetacularização da mídia não, do judiciário, né, nas ações. A gente vê algumas conduções coercitivas, alguns vazamentos que são específicos para algumas revistas, alguns canais de televisão, e parece que o judiciário anda trabalhando em parceria com a mídia, né? Exatamente, não só o judiciário, mas o Ministério Público também, que é parte do sistema de justiça. O sistema de justiça brasileiro é composto pelo Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia. Essas três instituições compõem o sistema, basicamente compõem o sistema judiciário brasileiro. Nós vemos que, em relação à mídia e os vazamentos, eles têm partido do judiciário, porque se o juiz é que está, por exemplo, uma delação premiada, com as gravações, com o que foi dito lá em sigilo, e ele, antes mesmo que a parte acusada receba a intimação, a notificação, a citação daquela acusação, ela é divulgada pela mídia e não é divulgada com todo o conteúdo, para que a população, se essa é a desculpa, a população tem que ter acesso, não se divulga tudo. É importante que a população tenha clareza disso. Se divulga aquilo que tem interesse em prejudicar determinadas pessoas ou determinado grupo político ou sistema político. Vejamos o que tem acontecido nos últimos tempos. Tem se vazado seletivamente para atingir determinados políticos ligados à esquerda, quando se preserva tudo de outros políticos que não são ligados a esse, vamos dizer assim, ramo da política nacional. Perfeito. Você que é advogado trabalhista, né? Eu queria saber também um pouco a sua opinião sobre a reforma trabalhista e a opinião da DJC, né? Afinal de contas, a reforma trabalhista precariza o trabalho ou não? A reforma trabalhista que está em curso agora no Senado Federal, ela não só precariza o trabalho, mas ela é parte de determinadas medidas que estão sendo votadas, aprovadas, implementadas pelo golpe que foi, pela ruptura institucional que aconteceu no nosso país em 2016, mas a reforma trabalhista é o aprofundamento do ataque aos direitos trabalhistas. Nós vamos... ela iniciou, era uma reforma que ia alterar 10 artigos da CLT. Hoje, ela vai alterar, modificar 200 artigos da CLT, ou seja, é uma nova legislação trabalhista. Mas não é uma legislação trabalhista, como dizem os defensores dela, que moderniza as relações de trabalho no Brasil. Pelo contrário, a reforma trabalhista, ela vai precarizar, ela vai tirar direitos, ela vai enfraquecer os sindicatos, ela vai enfraquecer os trabalhadores, porque, olha só, o trabalhador agora vai poder trabalhar, vai poder não, vai ter que trabalhar sem saber se no outro dia ele pode voltar à empresa a trabalhar, porque ele vai fazer contratos por tarefa, por hora, e aliás, ele vai negociar ele mesmo, não vai ser mais um sindicato que vai negociar por ele. Ele mesmo, ou seja, de uma maneira totalmente fragilizada. Essa reforma trabalhista fortalece o capital, enfraquece, tira direitos, retorna as relações de trabalho a um estado medieval na relação de trabalho no Brasil. Muito se diz que a reforma trabalhista é para se garantir aos trabalhadores e às empresas e aos empregadores no Brasil a mesma relação que tem nos Estados Unidos, a mesma proteção que tem na Europa. É uma falácia, é uma mentira. Quem leva isso à população, quem faz esse discurso para a população. Porque nesses países, pode ser que não tenha justiça do trabalho, na forma como está organizado no Brasil, pode ser que não esteja uma CLT, como está organizado no Brasil, os direitos trabalhistas basicamente da CLT, mas os direitos sociais estão garantidos de outras formas, de outras maneiras. E lá, nos países da Europa e nos Estados Unidos, esses direitos são garantidos, esses direitos são protegidos, e não da forma como querem fazer aqui. O que querem fazer aqui é um retrocesso, nós vamos ficar pior nessa relação do que determinados países da África, em que não se tem legislação nenhuma para reformar. Ou seja, nós estamos reformando para deixar os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil sem nenhum direito em relação às suas garantias. Mas tem uma questão, e aí os advogados e advogadas que atuam na área, nós temos que ter precaução. Muito do que está na reforma, ela fere a Constituição, o artigo 7 da Constituição, que garante os direitos trabalhistas. Muito do que está na reforma trabalhista, que está sendo aprovado no Senado Federal, já foi na Câmara dos Deputados, ela fere o artigo 7. Então nós temos que ter cuidado, e até uma orientação nossa e da DJC, não vamos
se aprovar, e nós temos muita luta ainda para não deixar aprovar no Senado, não vamos ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade em nenhum artigo da reforma, se ela for aprovada. Vamos debater isso na primeira instância. Vamos debater isso no judiciário, na via do judiciário trabalhista. Vamos levar da primeira instância, vamos levar para os tribunais e vamos levar para o TST. Porque nós sabemos que dos 27 ministros do TST, a grande maioria deles assinaram abaixo-assinado e foram lá, à presidência do Senado Federal, dizer que eles eram a favor da defesa da CLT e de garantir o que já está atualmente na CLT. Perfeito. É isso aí. A gente bateu um excelente papo aqui com o advogado trabalhista Carlos Araújo, que também é membro da ADJC e do Comitê de Juristas Potiguares pela Democracia. Informou aqui bastante a gente como proceder. É isso aí. Carlos Araújo, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço a participação e quero deixar um recado aqui aos advogados e advogados do Rio Grande do Norte. Nós, da ADJC, estaremos organizando um seminário no nosso estado. Vamos divulgar para todos quando tivermos o local, e vamos trazer uma figura de nome nacional. Estamos pensando em Flávio Dino, estamos pensando em César Brito, para participar desse seminário e fazer um lançamento da ADJC aqui no Rio Grande do Norte. É isso aí, o programa Democracia e Trabalho vai chegando ao fim. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br.